criançada! Boa noite! Sejam bem-vindos ao nosso culto infantil. Bem, vocês devem lembrar que na última semana nós tivemos um culto todo especial perguntando sobre o que você tinha medo. No nosso culto de hoje, nós vamos tratar sobre algo novo. Nós vamos tratar e pensar um pouquinho em como perdoar as pessoas que nos perseguem. Tem alguém que é seu inimigo? Tem alguém que te tira do sério? Pois é, hoje a gente vai saber como tratar essa pessoa, como lidar com pessoas difíceis. Vamos lá? Vamos aprender? Mas para iniciar, eu vou convidar você aí do seu cantinho a abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos para a gente falar com o Papai do Céu. Vamos lá? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por este dia. Obrigada, Pai, por poder estar entrando na casa de cada uma das crianças e podendo levar, Senhor, a Tua palavra de salvação. Paizinho, quero te agradecer pela vida delas, da família delas e quero te pedir, Senhor, para que nós possamos aprender a como lidar com pessoas difíceis, a como perdoar as pessoas que nos perseguem. Nos ajuda a cada dia a parecer mais contigo. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá? Vamos louvar o Senhor? Hoje a gente vai cantar uma música muito especial. O nome dela é Por Dentro e Por Fora. No alto, embaixo, eu sempre sou feliz. E a gente é feliz porque a gente tem Jesus no coração. Vamos louvar? 1, 2, 3, farinhas! Por dentro, fora, alto, baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto, baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Vai ficar mais rápido, hein? Vamos lá, ver quem consegue. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Eita, canção! Dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora. Eita, que deu a maior canseira, hein? Tem hora que fica rapidinho. Mas o que importa de verdade é que você é feliz porque Jesus já te limpou dos seus pecados. Porque um dia você pode morar no céu com Jesus. Não é mesmo? Então, agora eu quero lembrar vocês que semana passada eu tinha feito um desafio para a galerinha que estava em casa. Quem decorasse Tiago, capítulo 4, versículo 17, ganharia um prêmio todo especial. O versículo lá de Tiago diz que quem deve fazer o bem e não faz, nisso comete pecado. Então, 8 crianças mandaram mensagem para mim ou me ligaram falando o versículo. E essas ganharam um prêmio todo especial que quando a gente voltar para a igreja elas vão receber. Fora isso, teve um adulto que também mandou mensagem para mim e ele também vai ganhar um prêmio especial. Então, parabéns às 9 pessoas que conseguiram dizer Tiago 4:17 e ganharam o prêmio dessa semana. No final desse vídeo eu vou fazer mais um desafio. Então espera um pouquinho para você ser campeão também. E vocês que conseguiram,
tenta de novo. Vamos juntar prêmios para no final a gente saber muitas coisas da palavra de Deus. Vamos cantar nossa segunda música? A nossa segunda música fala que Jesus ama cada um. Para Jesus não importa a cor, o tamanho, o peso, a altura. Jesus nos ama porque Ele nos criou e Ele te ama do jeitinho que você é. A única coisa que Jesus pede de você é que você se arrependa dos seus pecados. Vamos cantar junto? 1, 2, 3, farinhas! Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Ama papai, ama mamãe, grande irmão, pequeno irmão. Ama a mim, ama a ti, Jesus ama todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Ama pai, ama mamãe, grande irmão, pequeno irmão. Ama a ti, Jesus ama todos. O amor de Jesus é para todos. Ele ama você e ama a sua família. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Jesus ama todos, Jesus ama todos. Você lembra sobre qual é o personagem que a gente está estudando? Agora chegou o momento da nossa história bíblica. E nós vamos continuar falando sobre o nosso personagem. E aí, deu para lembrar quem é? Isso mesmo, Davi. Davi, agora o rei Davi. Eu acho que você deve lembrar que ele foi ungido rei de Israel, que o profeta Samuel foi até a casa de um homem chamado Jessé, e quando chegou lá, Jessé mostrou seus filhos para ele, mas não era nenhum deles. Deus tinha escolhido o Davizinho, o pastor de ovelhas. E sabe, quando Samuel recebeu a confirmação de Deus, ele pegou o óleo e ele ungiu Davi como novo rei de Israel. Contei para vocês também que por Davi ser mais novo, ele ficava em casa enquanto alguns dos seus irmãos estavam na guerra com o rei Saul. Contei para vocês que o povo de Deus estava guerreando contra os filisteus. E que naquele tempo, aquela guerra estava muito séria. E que o pai de Davi, o Jessé, mandou ele ir até lá para poder levar alimento para os seus irmãos. Quando ele chegou lá, lembra que deixou ele bravo? Isso mesmo, o gigante Golias estava desafiando o povo de Deus. Davi ficou pensando, como assim? Ninguém vai lá enfrentar esse gigante? E por isso, Davi, não confiando na sua força, mesmo ele já tendo matado um urso e um leão, mas ele confiou na força de Deus e ele decidiu lutar contra aquele gigante. E sabe, foi aí que ele, com uma pedrinha na funda, derrubou o gigante filisteu. E sabe, ele venceu. E a partir dali, Davi se tornou uma pessoa importante. Lembro também que eu contei para vocês que Davi já ia algumas vezes no palácio porque ele ia lá tocar harpa para o rei Saul. O rei Saul andava atormentado pelo espírito mau e o que deixava ele calmo era a harpa que Davi tocava. Mas depois daquela batalha com o gigante Golias, foi diferente. Davi agora não ia lá no palácio só para poder tocar. Agora Davi, ele fazia parte do palácio.
ele morava lá no palácio junto com Saul e com as outras pessoas do reino. E lá nesse palácio ele ficou muito amigo do filho de Saul, do Jonatas. E sabe, eles fizeram uma amizade muito forte. E isso fazia com que o rei também ficasse um pouco perturbado. Mas o que deixou o rei mais intrigado foi que Davi não foi só aquela guerra. Ele foi outras guerras. E um dia, quando o rei Saul estava lá, ele adorava ver quando ele chegava das guerras, as pessoas dançando, festejando, comemorando. E as pessoas cantavam dizendo que Saul era poderoso, era forte, que ele venceu milhares. Mas quando dessa vez as pessoas estavam cantando e falando, elas diziam que Saul era forte, era bravo, que ele tinha vencido milhões. Só que eles gritavam depois: Davi é forte, é bravo. E Davi venceu dezenas de milhões. E Saul não gostou de ouvir isso, não. Ele ficou bravão quando viu o povo colocando Davi mais lá em cima do que ele. Como assim? Ele era o rei de todo Israel. E agora as pessoas estavam colocando todo esse crédito nesse garoto. Lembra também que Samuel tinha avisado para Saul que ele ia perder o reino, que o reino não ia ficar mais na casa dele não. Então imagina um monte de coisa que passava ali na cabeça de Saul. Imagina como é que ele devia estar ficando pensando: será que é esse garoto? Será que é ele que vai tomar o meu trono? Mas você sabe que a inveja é um mal que pode crescer no nosso coração e fazer a gente fazer muita coisa errada, muita coisa que a gente não quer? Foi isso que aconteceu com Saul. Ele não pediu perdão pelo seu pecado e ele deixou a inveja ir crescendo, 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 de tal forma que ele não conseguia mais ouvir, ver, falar de Davi. Um dia, quando Davi estava lá na sala, tocando para ele pegou uma lança e jogou contra Davi. E por um pouquinho, essa lança não pega em Davi. Davi, então, fugiu. Ele viu que Saul estava muito irado, que Saul estava muito bravo. E ele até tentou manter Davi longe por um tempo. Mandava Davi para guerras, para longe. Mas o que acontecia? Davi temia e amava ao Senhor. E Deus dava mais e mais e mais vitórias a Davi. E aí, isso deixava Saul mais e mais e mais bravo. Só que um dia, Deus pegou e usou Jonatas, o filho de Saul. E ele foi falar com o pai dele. E ele lembrou para o pai dele de tudo que Davi já tinha feito por eles. Da morte de Golias, das batalhas vencidas. E disse para o pai que ele deveria perdoar o filho de Jessé. Que o filho de Jessé estava ali para ajudar eles. Mesmo que Jonatas até já sabia que Davi seria o próximo rei. Mas tinha uma diferença. Jonatas tinha aceitado a vontade de Deus. O pai dele não. Durante algum tempo, Davi voltou, teve paz. Ele até conseguiu se controlar. Davi ia para as guerras, vencia as guerras, voltava mais forte. E quando o rei ouvia das vitórias de Davi, o que acontecia novamente? Ele não conseguia perdoar no seu coração. E mais uma vez ele joga a lança contra Davi. E pela segunda vez ele tenta matar. Dessa vez Davi foge, fica muito assustado. Davi percebe que o rei não está brincando não. E que se ele não tomar de conta, aquele rei vai conseguir matar ele alguma daquelas horas. E aí, Jonatas, como eu falei, era muito amigo de Davi. E quando ele soube que Davi tinha fugido, ele foi atrás de Davi para conversar com ele. E sabe, na Bíblia, onde está relatada toda essa história que eu estou contando para vocês, lá em 1 Samuel, do capítulo 18 até o 26, vai contar as histórias que eu estou contando hoje. E sabe, é lá que acontece algo muito importante da nossa história de hoje. Jonatas, quando ele vai com Davi, a primeira coisa que ele fala para Davi é: Davi, eu vou tentar falar com meu pai de novo, mas nós vamos ter uma festa grande, onde as pessoas que são de confiança do rei, elas vão até lá e elas comem na mesa do rei. Então, geralmente, Davi, Jonatas, Abner, que era o comandante, todos eles iam e comiam junto com o rei. E Davi estava com medo, porque ele sabia que o rei ia perceber que ele não tinha ido. Só que aí Jonatas teve um plano. Disse: olha, eu vou dizer para o meu pai que você foi lá para a sua terra pedir perdão pelos seus pecados.
E aí a gente vai vendo se ele vai ficar muito bravo. Foi exatamente o que Jonatas fez. Teve o primeiro dia de festa, ele sentou à mesa, Abner sentou, eles comeram, o rei notou que Davi não tinha ido, mas ficou, ó, caladinho, mas o coração dele, sabe quando a gente tá bem bravo? O coração do rei tava assim, mas ele aguentou. No segundo dia, quando ele viu que Davi não foi, ele sabia que o filho dele era muito amigo de Davi. Então ele perguntou, ei, por que Davi não veio hoje? E sabe, Davi tinha combinado uma coisa com Jonatas, quando eles estavam conversando aí. Lá no capítulo 20, versículo 21 e 22, eles combinaram assim, que Jonatas, depois dos 3 dias de festa, iria até um campo, Davi ficaria escondido e ele levaria flechas e um arco. E ele disse assim, ó, eu vou dizer pro meu moço, depois que eu jogar as flechas, olha, as flechas estão para cá de ti. Isso quer dizer, Davi, que você pode voltar, que o meu pai não está bravo com você. No versículo 21 ele diz, mas se eu disser para o moço, olha para ver se as flechas não estão para lá de ti. Isso quer dizer que o meu pai está muito bravo com você e que você deve realmente fugir, porque ele vai tentar te matar. Sabe, aquilo podia ter deixado Davi desesperado, esperar 3 dias escondido, mas Davi confiava em Deus. Como eu falei para vocês, no primeiro dia o rei transpareceu, tá tudo tranquilo. Mas no segundo dia, quando Jonatas foi falar com ele, ele perguntou, por que você está defendendo o filho de Jessé? Por que você tá... Ele vai tomar o seu reino, ele vai ficar no seu lugar. Jonatas não ligava para aquilo, porque Jonatas queria fazer a vontade de Deus. Mas você acredita que a raiva de Saul contra Davi era tão grande que ele jogou a lança contra seu próprio filho? Você acredita que pela raiva que ele estava de Davi e só por Jonatas tentar defendê-lo, Davi ficou tão bravo, mas tão bravo, que atentou contra a vida do próprio filho dele? Sabe, Saul estava tão valente, tão bravo, que ele não conseguia ver que Davi queria era o bem dele, que Davi era o escolhido do Senhor. E aí, quando a gente faz a nossa vontade, a gente acaba fazendo besteira. Mas lembra do que eu falei, Jonatas tinha combinado algo com Davi. E depois dos 3 dias, como combinado, Jonatas foi até o campo e levou suas flechas. E quando chegou lá, ele atirou as flechas como combinado e ele falou para o moço, pega as flechas que estão para trás de ti. Isso queria dizer que o pai dele queria matar Davi. Logo depois que o moço recolheu todas as flechas, ele mandou o moço voltar para a cidade. E Davi, o seu amigo, saiu de onde estava. E ele disse, choraram muito, a Bíblia conta que os dois choraram bastante. E sabe que naquele momento que eles choraram, a Bíblia fala que eles fizeram uma promessa, que pro resto da vida eles cuidariam um do outro. Nessa primeira história, você vê o que acontece quando a gente não libera perdão. Você vê o que acontece quando a gente retribui o mal para os nossos amigos. Mas agora você vai ouvir um testemunho completamente diferente. Continuando a história de Davi, ele teve que fugir. E quando ele fugiu, ele começou a morar em cavernas. E você pensa que ele foi sozinho? Não, Davi tinha se tornado um líder. Mais ou menos 600 homens se juntaram a Davi. E não eram pessoas boazinhas não, viu? Tinha gente brava, gente que estava com o rei. Davi teve que cuidar daquele povo. Teve que pastorear, teve que ensinar aquele povo a viver unido. Mas Davi tinha uma guarda pessoal, as pessoas que viajavam junto com ele. Mas deve ter sido difícil, ele se escondeu em cavernas, florestas, buracos, aonde dava para se esconder. Só que com o tempo, o rei Saul não conseguia tirar Davi da cabeça. E ele já tinha certeza agora que Davi tomaria o lugar dele. Então ele disse, já sei como acabar com isso. Eu vou matar Davi e essa história acaba. Então ele começou uma perseguição com Davi. Davi tinha 300, ele juntou 3.000 homens.
E ele saiu à procura de Davi. E caçou, caçou, caçou. E teve um dia que Davi estava escondido lá no fundo da caverna de Adulão. E o rei Saul olhou para a caverna e disse, olha, ali deve ser um bom lugar para descansar. E ele subiu com algum dos seus homens, não eram todos os 3.000, para descansar lá na caverna. Só que sabe quem é que estava mais lá no fundo? Isso mesmo, Davi. Só que como a caverna era muito escura, o rei Saul não viu Davi lá. E quando ele e os seus homens dormiram, Davi foi devagarinho, bem na pontinha dos pés. Chegou lá perto do rei Saul. Nossa, que oportunidade única Davi teve. Davi podia matar Saul. Davi podia se livrar do seu maior inimigo. Estava ali. E sabe o que ele ainda ouviu dos seus homens? Deus te entregou Saul nas tuas mãos. Vai lá, ó. Mata ele, acabou a história, você é o próximo rei. Mas Davi achou melhor ouvir Deus do que os conselhos dos homens. E ele chegou lá e tirou um pedacinho da orla do rei, da roupa. E ele levou embora, mas não matou o rei. E ele ainda disse que Deus me livre de colocar a mão contra um ungido, um escolhido do Senhor. Depois de muito tempo, eles voltaram lá para o cantinho dele. O rei Saul desceu, já acordado com seus homens. E Davi foi e gritou lá da ponta da caverna. Hoje, Saul, Deus te entregou nas minhas mãos. E eu só não te matei porque Deus me livre de colocar a mão contra uma pessoa que Deus escolheu. A Bíblia conta que o rei Saul viu o quanto Davi era amoroso. Que o rei Saul aprendeu naquele dia o quanto era importante perdoar. E ele pegou seus 3.000 homens e voltou para casa. E durante um tempo ele parou de perseguir Davi. Mas Davi conhecia o coração do rei Saul. E ele não ficou lá não. Ele fugiu para outro lugar. E ele fez certo. Com o passar dos dias, o rei Saul passou novamente a ficar irado com Davi. E foi novamente atrás dele. Dessa vez, ele estava dormindo num vale, num campo bem grande. E Saul, ele pegou Abisai. Abisai era um dos seus principais comandantes. E os dois foram até o local onde estava o rei Saul, outros soldados e Abner. Abner era o comandante geral do rei Saul. Era conhecido como um grande guerreiro. Davi foi, quando foi chegando, lá no capítulo 26, aconteceu algo muito especial. Abinai falou assim para Davi: Deus te entregou hoje nas tuas mãos o teu inimigo. Deixa que eu o mate, para que na tua mão não esteja sangue inocente. Eu o matarei com apenas um golpe. Gente, vocês já imaginaram que tentação? Já imaginaram quanto isso seria fácil para Davi? Ele não tinha nem que sujar as mãos dele, ele só tinha que fazer assim, ó. Mas novamente Davi disse: não, eu não vou me vingar, eu não vou contra o que Deus ensina. E dessa vez ele pegou a lança e o cântaro onde se bebe água do rei e levou embora. E dessa vez ele não se dirigiu nem ao rei. Quando ele já estava longeão, ele gritou lá de cima da colina para o rei. Ele disse assim para o comandante do rei, Abner. Ele disse: Abner! Abner! Abner acordou assustado. Abner, que isso que você faz? Você não está tomando de conta do seu rei, não? Onde está a lança? Onde está o cântaro do teu rei? Poxa, eu imagino que Abner deve ter ficado com muita vergonha quando viu Davi com os objetos do rei dele. Dessa vez, Saul novamente desistiu de ir contra Davi e disse: é tua voz, meu filho Davi? E naquele dia aconteceu algo mais maravilhoso. O rei Saul reconheceu que Davi seria o próximo rei de Israel. Mas será que isso vai durar muito tempo? Será que Saul vai aguentar mesmo sem perseguir Davi de novo? Será que ele vai voltar a perseguir? Será que Davi vai conseguir se tornar esse tão famoso rei de Israel? Será que ele vai ser rei enquanto Saul ainda está vivo ou será que Saul vai morrer? Como será que vai ser a morte de Saul? Você quer saber?
próximo vídeo a gente conta pra você como é que aconteceu tudo isso, tá bom? Beijo! Agora, depois desse beijo todo especial, eu quero que você pense aí um pouquinho. Quem é o seu inimigo? É aquele menino chato da escola? É aquele maiorzão que te bate? Ou será que o teu inimigo é o teu irmão? Ou será que é os nossos pais? Quem é que é o teu inimigo? Não importa quem ele é. O importante é que você não deve agir como Saul e fazer a sua própria vontade e deixar a raiva crescer no seu coração. O importante é que você deve agir como Davi e aprender a perdoar e a fazer a vontade de Deus. Vamos orar pedindo a Deus para a gente conseguir agir como Davi e aprender a perdoar e a amar os nossos inimigos? Senhor Deus, nosso Pai, eu quero te pedir agora, Senhor, para que o Senhor traga a memória de cada criança quem tem sido os seus inimigos. Quem tem sido os Saús da sua vida. E eu peço, Senhor, que eles aprendam a agir como Davi. Que eles aprendam, ó Pai, a perdoar e a mesmo que pareça que o inimigo está tão fácil, que o inimigo está tão disponível, eles possam, ó Pai, usar de misericórdia como Davi usou com Saul. Cuida do coraçãozinho de cada criança e ajuda elas, ó Pai, a perdoar e a livrar, Senhor, elas dos inimigos delas. Cuida delas, protege, livra elas de todo mal. E aquelas crianças, ó Pai, que não te conhecem como Salvador, que elas possam te conhecer, te aceitar e que elas possam, ó Pai, também saber como tratar seus inimigos. É o que nós choramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Como eu tinha falado para vocês, agora vai chegar a parte do desafio de hoje. E o versículo dessa semana se encontra lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Vamos lá repetir comigo? Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Vamos dizer junto? Contentem-se com o que vocês têm. Contentem-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse, nunca te deixarei, nunca o abandonarei. Então é uma promessa maravilhosa. Mesmo que seus inimigos se levantem contra você, Deus nunca vai te deixar e Deus nunca vai te abandonar. Desafio para a semana. Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Quem decorar e mandar para mim, já sabe, vai ter aquele prêmio, ó, todo especial. Esperando as mensagens de vocês para poder ver quem aprendeu o nosso versículo. Repetindo de novo, Hebreus, capítulo 13, versículo 5. E para fechar o nosso culto de hoje, eu gostaria de dizer para você que Deus está cuidando de você nesse momento. Que Deus está te protegendo nesse momento. E que você pode descansar no braço do Pai, porque Ele cuida de nós. Porque Ele nos protege e Ele nos ama. Que mesmo em meio a todos os perigos, mesmo em meio a toda a perseguição, Davi venceu porque ele confiava em Deus. Vamos orar? Papai do céu, muito obrigada por esse culto. Recebe os nossos louvores e adorações, porque são para a tua glória. Em nome de Jesus nós choramos. Amém. Beijo forte e até semana que vem. Tchau, tchau!